Só Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da Davat Medical Supply, é o depoente de hoje na CPI da Covid-19. Ele denunciou um suposto pedido de propina de $1 por dose da vacina da AstraZeneca para fechar contrato com o Ministério da Saúde. Em nota, a empresa Davat Medical Supply confirmou que o empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira intermediou negociações de doses da vacina contra a Covid-19 com o Ministério da Saúde. Logo depois de ser citado no depoimento do representante comercial, Luiz Miranda apareceu na bancada da CPI e provocou uma verdadeira confusão. Vamos ver. Federal. Eu não estou acusando a Polícia Federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal, que é uma instituição respeitável, foi usada. Isso, presidente. Foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo na semana passada. Levantou. E usaram ontem o Supremo Levantou o Tribunal tom. Federal. Quando viu aqui, protegidos dessa relatoria, sendo acusados. Presidente, que é isso? A Precisa não estava Nós estamos tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava Que é isso? Que é isso? Que é isso? Compreender. Solicitar. Senhor presidente, nós temos O investigado conversando com o relator, presidente. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele não Que pode isso, estar presidente? presente na sessão. O que é isso? Cadê? Tudo marcado, Ele tudo não está combinado. mais na sala, deputado. Acabou de sair da Agora sala não é das constrangimento comissões. não, né? Pelo amor de Deus. É de 2020. Manda é uma prender fraude. esse Luiz Acabou de sair Miranda. da sala das comissões. Presidente, Eu vou Ele veio pedir. ameaçar o depoente? Eu vou pedir. Tem que mandar Eu vou pedir. prender. a presença dele aqui. Eu vou pedir a colaboração. Eu vou pedir a colaboração dos senhores senadores. Eu pediria aos senadores Salci, aos senadores, por favor, eu vou pedir a calma necessária. Tá aí, meus queridos. Bruna Torlai, mais um dia leve, calmo e tranquilo em Brasília. É um daqueles dias que a gente assiste e a gente percebe aí por que é que esta CPI é tão descredibilizada, né? Eu ouvi o áudio que foi aí mostrado hoje na CPI e eu fiquei em dúvida sobre se era um áudio do Luiz Miranda ou um trecho daquela série chamada Breaking Bad, né? Porque parecia, sinceramente, parecia negociação de produto ilegal, né? Você mostra uma foto, fala que é pra mim, tá? Um negócio completamente... parece coisa de marginal, tá? Então, tô dizendo isso porque na semana passada, quando a gente começou a debater essa questão do Luiz Miranda, fazer essas acusações, levantar essas questões, a gente já disse, olha, é um cara com quem a gente tem que tomar cuidado. E não é simplesmente descredibilizar uma fonte, é falar, não, peraí, se o cara é um notório picareta e não tem a moral, a reputação ilibada, a gente tem que ter cuidado com o que ele está falando. Hoje, com essa atitude dele diante de um áudio que foi mostrado, ele indo lá cochichar com o relator, ficou tudo muito estranho, parece que tem joguinho aí entre a relatoria, nessa CPI ela é chamada também de tribunal do Renan Calheiros, não à toa, e aí você vê justamente um cara que seria peça-chave para o tal do super pedido de impeachment, aparecer do nada, desesperado aí com o seu áudio à la Breaking Bad e cochichar com o Renan Calheiros, né? Então foi algo muito, muito significativo de por que a CPI não tem a credibilidade toda que muitos jornalistas insistem em dizer que ela tem. Rodrigo Constantino, sua vez, meu caro. Paulo, é exatamente esse o ponto, né? Eis o resumo dessa CPI circense até aqui. Picaretas denunciando picaretas, julgados por picaretas e muitos picaretas na mídia levando tudo isso a sério porque querem mirar só no presidente Bolsonaro. Então, acharam que tinham encontrado ali uma fumaça muito grave, que denunciaria algum tipo de crime, o batom na cueca, né? Resolveram confiar numa figura como Luiz Miranda, inclusive, falando, não, estão atacando o mensageiro, quando, na verdade, não tem nada a ver com atacar o mensageiro. Quando só se tem a palavra de alguém, é óbvio que sua credibilidade vem à tona. Né? Se ele tivesse apresentado alguma prova material, vamos lembrar que o mensalão começou com uma imagem de um funcionário do Correio embolsando dinheiro. Ali tudo que a gente tinha era a palavra de um notório estelionatário. Né? E a mídia resolveu levar isso a sério e deu no que deu. A mídia junto com o Renan, porque hoje em dia são sócios. Né? É um grande conluio a parte militante da mídia que quer derrubar o presidente. Então, deu nisso. Levaram a sério a pessoa errada e estavam desesperados hoje. É um circo escancarado. Agora, jornalista sério
deveria estar muito curioso para saber o que alguém como Luiz Miranda, que não devia estar ali, falou ao pé do ouvido com Omar Aziz e depois Renan Calheiros. Essa tem que ser a questão, né? Para quem tem o mínimo de curiosidade, não deixou morrer o seu espírito jornalístico, né? Essa é a pergunta que fica no ar, porque ficou com um cheiro forte ali de acordão, de esquema, e parece que o depoimento falou aquilo que eles queriam ouvir. Então ele é convidado pela própria oposição, pelo G7, que parece G8 agora, se incluirmos o Luiz Miranda, né, o gabinete paralelo do lulismo, e de repente dá errado o que o sujeito responde, ele mostra um áudio ali que não era para mostrar, para desqualificar de vez a testemunha-chave, o denunciante da suposta corrupção que não teve ainda nenhuma saída de dinheiro do governo, né? E aí querem prendê-lo, falam na mídia, ficam falando em testemunha plantada, né? Quer dizer, o cara é chamado pela própria oposição. Ah, a Folha de São Paulo é que chegou a ele ou ele que chegou à Folha? Bom, a Folha não faz mais jornalismo, então qualquer um que chega com uma notícia que possa ser usada contra o presidente vai ser usada e vai virar manchete bombástica. É exatamente disso que se trata. Estamos lidando aqui com picaretas de todos os lados e principalmente na imprensa. Serrão tem cheiro de acordão? Tem cheiro de muita armação, né? Parece que nessa história toda vigorou aquele princípio do jornalismo antigo, picareta, né? De que primeiro a notícia, depois a verdade. Dane-se a verdade. Interessa a versão que vai ajudar a justificar aquilo sobre o qual vai se escrever, ou vai falar, ou vai mostrar. Lamentável. Essa CPI hoje, a CPI picareta da Inquisição hoje, extrapolou. Só faltou a lona, sobraram palhaços. Esse cabo domingueiro lobista, nossa senhora, a cleptocracia brasileira está se superando. Ela consegue produzir lobistas de uma qualidade impressionantemente assustadora. Em Brasília, todo mundo é lobista. Todo mundo vai para um restaurantezinho, comer lá uma boquinha, arranja alguém para pagar um almoço ou um jantar e parte para fazer grandes negociações. Quem ficar de ouvido atento em Brasília ouve cada coisa impressionante e inverossímil. Todo mundo é chamado de corrupto, parece que todo mundo é corrupto e a gente, no fim das contas, fica até com a impressão de que todo mundo é corrupto. Não é bem assim, mas a certeza é que a estrutura do Estado brasileiro é altamente corrupta. O esquema de compras, tanto no Ministério da Saúde quanto na área de educação, e isso vale também para estados e municípios, é a área onde rola mais dinheiro e a área dominada pelos corruptos e pelos lobistas. Então, a gente tem que passar esse modelo de Estado brasileiro a limpo. Não dá para ficar a gente perdendo tempo assistindo o espetáculo dantesco de uma CPI como essa, absolutamente desmoralizante. O Luiz Miranda foi o que faltava para complementar a palhaçada completa dessa CPI. Ele conversando com Omar Aziz e com Renan Calheiros foi o ápice da picaretagem. Então é lamentável, não é isso que o Brasil precisa. O Brasil tem que ser passado a limpo no combate efetivo à corrupção. O Estado tem que mudar o seu modelo, tem que gastar menos, tem que ter transparência total no que é investido e gasto, e a sociedade tem que controlar isso. O cidadão eleitor contribuinte tem que ter capacidade de controlar o que é gasto, fiscalizar diretamente, porque os nossos órgãos de mecanismo de fiscalização também não funcionam. Não identificaram o mensalão, petrolão e o que vem por aí. Do eletrolão nem se falou. Então, isso aqui é uma brincadeira. Temos que parar com isso, mudar esse país radicalmente, de cima a baixo. Amanda Klein, mais um dia de CPI, qual o seu destaque? Olha, eu concordo com os meus colegas, Paulo, que a CPI tem que tomar muito cuidado com quem ouve para não cair, para não ser descredibilizada, né? Para não cair no ridículo e isso não virar uma palhaçada. Então, vamos voltar essa fita um pouquinho para entender o que aconteceu hoje, né? Eles acham que o Luiz Paulo Dominguete, o depoente de hoje, pode ser uma testemunha plantada. Por quê? Aí eu vou chegar na parte do Luiz Miranda. Então, quem é o Luiz Paulo Dominguete? É um PM de Minas Gerais, atua lá no sul de Minas Gerais, um cabo da PM,
que virou representante dessa empresa, da VAT Medical Supply, uma empresa com sede nos Estados Unidos, que vende insumos farmacêuticos e até vacina. Era só um acordo de boca, ele não era representante oficial, formal, ele era considerado um vendedor autônomo. Pois é, esse vendedor autônomo bateu na porta do Ministério da Saúde com uma proposta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, todo mundo atrás de vacina, e ele tinha quantidade suficiente para vacinar praticamente a população brasileira inteira em fevereiro, por $3,50, sendo que essa vacina é fornecida, vendida no mercado por cerca de $15. Então, com um precinho módico, uma quantidade imensa, e nessa mesma época os países da União Europeia processando a AstraZeneca justamente pelo atraso na entrega de doses. Pois bem, esse senhor, Luiz Dominguete, que certamente não tem currículo nem qualificação para ser representante oficial ou não de uma grande empresa farmacêutica, sentou-se com o Ministério, com figuras, com altos servidores do Ministério da Saúde, inclusive o então diretor de logística, o senhor Roberto Dias, num restaurante em Brasília, e diz ele que recebeu uma oferta de propina de $1 por dose. E lá se encontrava também o tenente-coronel Marcelo Blanco, que era um ex-servidor, um ex-assessor do senhor Roberto Dias. Até agora, ninguém apareceu para desmentir esse encontro, nem o Marcelo Blanco, nem o Roberto Dias. Não desmentiram o encontro, também não desmentiram a oferta de propina. Aí, qual não é a surpresa, quando logo no começo da CPI, o Dominguete mostra um áudio do Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, que até então não tinha nada a ver com a história, um áudio em que ele parece intermediando uma troca, uma compra, supostamente de vacina. O que ficou claro que não era bem assim, porque depois o Luiz Miranda já desmentiu essa versão, disse que, na verdade, mandou um áudio, né, que chegou ali para a Davat, ele estava intermediando a compra, venda em compra de luvas, e isso aconteceu em setembro de 2020, nem existiam exatamente as vacinas propriamente para compra ainda. E aí a CPI ficou com esse ponto de interrogação enorme, peraí, então esse cara vem aqui, é um cavalo de Troia, é uma testemunha plantada, foi colocado aqui para descredibilizar a nossa primeira testemunha, o deputado Luiz Miranda, ele está aqui para representar um determinado... Tem uma briga interna, senadores com quem eu falei do G7 acham que tem uma briga interna ali no Ministério da Saúde. O que é fato é que tem muitas coisas nebulosas, como alguém do Ministério da Saúde, e depois tem e-mails oficiais do próprio Ministério da Saúde, Dominguete chegou ao gabinete, ao Ministério da Saúde, propriamente dito, para negociar essa venda de AstraZeneca. O Ministério da Saúde negocia vacina com intermediários, sendo que ele negociava diretamente com a AstraZeneca, cai num engodo desse de uma oferta de $400 milhões por $3,50 em fevereiro. Será que isso faz sentido? A vacina da Pfizer e da Janssen nem havia sido vendida ainda. Parece que o que está claro é o seguinte, que cada vez mais está caindo na conta, que provavelmente há um esquema de irregularidade e corrupção que precisa ser investigado no Ministério da Saúde. Até agora está na conta do senhor Roberto Dias, mas também na conta de alguns militares, ou seja, alguns militares fardados começam a aparecer nessa história muito rocambolesca. A gente tem o tenente-coronel Alex Leal Marinho, que será ouvido pela CPI, e também tem esse tenente-coronel Marcelo Blanco, e está caindo, por enquanto, está caindo na conta do Roberto Dias e do deputado federal Ricardo Barros. E parece que há um conflito interno, aí uma briga no Ministério da Saúde. Estão tentando blindar, proteger o presidente Bolsonaro, mas que há alguma coisa muito estranha acontecendo no Ministério da Saúde, com a compra de vacina e possivelmente outros insumos médicos, isso há. Serrão, depois Bruna. Eu, como notório médico charlatão, todo dia aqui eu tenho receitado um remedinho que vai resolver essa história. É PFVac no bracinho dos corruptos. E essa aplicação costuma acontecer de maneira efetiva 6 horas da manhã. Se a pessoa é legal e abre a porta, maravilha, a vacina é pacífica. Se a pessoa não abre a porta é derrubada. A Polícia Federal tem que entrar pesado em toda essa história. O sistema cleptocrático em Brasília funciona realmente dessa maneira. Eu falei no bloco anterior, e é verdade isso lá. Todo mundo almoça com todo mundo bate papo com todo mundo. Os funcionários de ministério conversam com pessoas sem a menor condição e gabarito
e que se apresentam como lobistas de tudo quanto é tipo de negócio. Então, o nosso modelo de Estado é que está equivocado. O nosso modelo de compras no Brasil está completamente errado. A gente tem no Brasil uma lei de licitação, a 8666, que agora foi aprimorada para ficar ainda pior do que ela já é, mas é uma lei que quem conhece o nascedouro dela, ela foi inventada curiosamente no Sindicato dos Empreiteiros do Rio de Janeiro. Olha que lugar legal, né? Vocês conhecem lá o Rio de Janeiro? Um dos grandes centros de corrupção e coisas erradas no Brasil? Pois é, então nada é por acaso. Lamentavelmente, o problema do Brasil é estrutural. Não adianta mexer nas pessoas. As pessoas fazem parte de uma máquina cleptocrática, altamente corrupta de maneira sistêmica, e é isso que tem que ser mexido. Se a gente não tiver um controle da sociedade sobre gastos públicos, vou insistir nisso toda hora, o Brasil não vai mudar. Não tem quem faça milagre. Bruna. É perfeito isso que o Serrão acabou de falar, assim, irreparável. Mas o que eu tinha aqui a dizer é que eu acho que se a CPI realmente tivesse um pingo de seriedade, ela se concentraria nas operações que foram realizadas, né? Quais foram as vacinas efetivamente negociadas pelo governo, compradas pelo governo? Quais foram as vacinas compradas por governadores? Como esses contratos foram efetivados? Se a gente se concentrar no que foi realizado e não nas intenções dos milhões de pilantras que tentaram obter alguma vantagem durante a gestão da pandemia, a gente consegue chegar a algum lugar. Agora, se a gente ficar perdendo tempo, tentando compreender hipóteses, coisas que não foram para frente, pilantragens de Mirandas e companhia, a CPI continuará assim contraproducente como ela tem se mostrado desde o início. Vai lá, Constantino. Era exatamente meu ponto, né? Não dá para falar que essa CPI pode virar uma palhaçada. Ela nasceu uma palhaçada. Renan Calheiros é o relator. Vamos falar sério. É como eu descrevi, é picareta para todo lado. Impressionantemente na mídia também, né? Os que tentam levar a sério o G7. Então, veja, se fosse uma CPI séria, estaria querendo saber, por exemplo, do Covidão. É o escopo da CPI, mas eles estão blindando, inclusive convocando o suplente, né, pai também de governador, né, que nunca vai lá para votar contra, convocar o Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, que tem todo o indício possível de crime cometido. Foi feito pagamento à vista de quase 50 milhões de reais e os respiradores nunca chegaram a uma empresa de fachada de maconha. E isso não interessa investigar. Vamos começar a cobrar, então, o contrato do Butantan com a Coronavac, do governo de São Paulo. Isso também desembolsou a vacina que mais tem no Brasil, né? Vamos começar a cobrar transparência. Então, é óbvio que já nasceu um circo e qualquer pessoa séria consegue ver isso. Agora, um circo com um propósito, né? Na verdade, com alguns desmembramentos de propósitos, né? Paralelos. O principal é desgastar o Bolsonaro de olho em 2022. Mas tem gente de olho na sua eleição em 2022, que é o que o Eduardo Girão sempre denunciou. O Omar Aziz está deslumbrado com os holofotes. É um senador apagado lá do Amazonas, ninguém sabia quem ele era até ontem. Hoje ele está nas redes sociais comemorando 150 mil seguidores. Parabéns, senador lulista. Só resta explicar o destino de 260 milhões de reais. Aí é mais complicado. Amanda Klein. Olha, eu acho que tem que ser investigado, sabe? Porque está claro que alguma coisa havia de errado no Ministério da Saúde. Então, o que precisa ficar claro é se havia uma organização criminosa atuando no Ministério da Saúde. Porque, veja, em fevereiro, você não tinha contrato fechado com nenhuma das outras grandes vacinas, a Pfizer, a Janssen. Esses contratos só foram assinados em 18 de março. A gente lembra aquela situação constrangedora do ex-CEO da Pfizer, o Carlos Murillo, depondo na CPI e dizendo que tentou inúmeras vezes promover, marcar encontros no Ministério da Saúde e não conseguia. Veja, o CEO de uma das maiores, se não a maior farmacêutica do mundo, não conseguia. Ele mandava e-mails não só para o ministro da Saúde, com cópia para presidente da República, vice-presidente, ministro Paulo Guedes, e não conseguiu ter resposta. E aqui, paralelamente, a gente tem vacinas com intermediários, com representantes no Brasil, como a indiana Covaxin, que tinha Precisa Medicamentos, como essa agora que aparece a AstraZeneca por meio da Navat, com negociação direta com representantes do Ministério da Saúde, que não negociam, não só no Ministério da Saúde, mas também promovendo encontros, discursos em restaurantes, em shopping de Brasília. Então, isso não é possível.
possível. Quem é essa figura? Quem é esse Roberto Dias? Quem está por trás da sua nomeação? Porque parece que há vários políticos interessados nessa nomeação. Vai ampliando o cerco, vai chegando ao ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também o Ricardo Barros, que já o conhece há bastante tempo. O Roberto Dias trabalhou na Secretaria de Infraestrutura, na administração. Ele foi nomeado no começo de 2019, já durante a administração Mandetta, mas ele foi apadrinhado, né? Porque essas nomeações são apadrinhadas por alguém, pelo ex-deputado Abelardo Lupion, que trabalhava na Casa Civil, foi um deputado do Paraná, próximo ao Ricardo Barros. O Roberto Dias trabalhou na Secretaria de Infraestrutura, no governo da Cida Borghetti, no Paraná, que é mulher do Ricardo Barros. Então, quem são as pessoas que estão apadrinhando Roberto Dias? É preciso investigar, é preciso ouvir esse senhor, esses outros tenentes-coronéis, porque esses são os mesmos personagens que o Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor da saúde, que diz que fizeram pressão sobre ele para fechar o acordo da Covaxin. Então, tem muitos elos, tem muitos fios soltos, a investigação precisa prosseguir, isso não é palhaçada, isso é muito sério, porque além de haver indícios de corrupção, você tem um protelamento, um atraso de contratos com farmacêuticas sérias, bem estabelecidas, como Janssen e Pfizer, e um favorecimento de intermediários que provavelmente nem têm o produto para entregar, ou então não são sérios, ou então estão em busca de propina. Enquanto isso, a gente tem milhões de pessoas esperando por vacina. Então, quer dizer, é muito sério, sim. Provavelmente a gente tem alguns estelionatários, algumas pessoas que não são sérias nessa história, mas é preciso prosseguir na investigação, porque tem caroço nesse angu. Sua vez, Serrão. Eu vou chamar o nosso VAR, tem que chamar o nosso VAR para dois lances importantes. Esse caso, deputado Lupion, parece que os mensaleiros não morreram. Parece que José Janene não sofreu um infarto fatal e continua vivo. Essa turma continua operando a toda na cleptocrática máquina pública brasileira. E o segundo ponto, para os haters não caírem em cima do Constantino e dizerem que ele está atacando uma instituição muito bacana, que é o Instituto Butantan. Quem faz a negociação das vacinas do Butantan é uma fundação que é separada do Instituto. Então, se tem que ser algo checado, se o VAR tem que passar por lá, tem que passar nessa fundação e nos seus contratos, e não no honrado, maravilhoso, que funciona muito bem, um centro de pesquisa que merece o aplauso da humanidade, que é o Instituto Butantan. Constantino, para a gente fechar. Para a gente fechar, Paulo, o que a gente tem de fato, o Brasil distribuiu já mais de 100 milhões de doses de vacina. É o quarto país que mais distribuiu vacina no mundo, né? Isso é o fato. Agora, o que nós temos de concreto sobre o caroço do angu ou o batom da cueca, que gente muito, muito desesperada para derrubar o governo Bolsonaro está enxergando nisso? Nada. Nós temos a palavra de picaretas. Nós não temos nenhuma materialidade até agora. Zero. Absolutamente zero. Agora, sobre quem indicou o denunciado por picaretas, vamos averiguar, já foi afastado, já foi exonerado. O tal do Roberto Ferreira Dias está aqui, uma matéria do Guilherme Amado, do Globo, à época, né? Bolsonaro indica nome ligado ao DEM para a diretoria da Anvisa. Roberto Ferreira Dias é diretor de logística do Ministério da Saúde. Era o homem do Mandetta. Muito bem, Amanda, por favor, breve, tá? Não é homem do Mandetta, é do ex-deputado Abelardo Lupion, também do DEM, apadrinhado pelo Davi Alcolumbre, que também mostrava alguma resistência em que o Roberto Dias fosse tirado desse cargo. É preciso seguir nessa investigação, tem muita coisa solta, sim, tem muito fio solto. É importante já entender quem apadrinhou o Roberto Dias e, afinal de contas, qual foi a atuação dele no Ministério da Saúde, porque ele tinha caneta na mão de contratos bilionários, era ele que assinava ali, era o último a assinar esses contratos, porque ele era o diretor de logística.